Boa tarde para você. O SP1 começa hoje com um assunto que exige uma solução urgente. Você já deve ter percebido como aumentou o número de crianças e também de adolescentes nas ruas da capital. Seja vivendo em condições precárias ou até mesmo pedindo nos semáforos, vendendo de tudo perto de restaurantes, em ruas comerciais. Muitas vezes eles acabam se envolvendo em roubos e furtos. Foi exatamente isso que aconteceu na região da Avenida Paulista, onde está agora o Rafael Errara. O Rafa conversa com a gente agora ao vivo. Rafa, boa tarde. 4 menores foram apreendidos roubando celular. É essa a história, né? Oi, Alan, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos fazem companhia nesse começo de semana aqui no SP1. Vou falar as idades desses menores que foram apreendidos. 15 anos, 14 anos e 2 crianças de 11 e 12 anos. O grupo foi encontrado no bairro da Liberdade, no centro da capital paulista, e levado para a delegacia do bairro dos Jardins. O mais novinho, de 11 anos, esse caso específico reflete uma realidade muito triste que se impôs com ainda mais intensidade agora durante a pandemia. Famílias inteiras com crianças que foram para a rua por causa da crise, pessoal sem grana, sem dinheiro, sem renda, sem emprego. E por outro lado, as pessoas que circulam na região da Avenida Paulista, agora a hora do almoço, muita gente vai sair dos escritórios para comer, para ir ao restaurante. E é nítida a sensação de insegurança. O pessoal anda com o celular no bolso, com a mochila na frente do corpo. Tem policiamento reforçado aqui na Paulista, tem essa base móvel, tem inclusive a cavalaria da Polícia Militar que está passando exatamente agora aqui atrás de mim. Mas mesmo essa presença mais ostensiva da Polícia Militar não é suficiente para garantir a segurança e nem para inibir brigas que infelizmente são registradas pelos moradores aqui da região entre as pessoas em situação de rua, incluindo menores de idade. Já já, aqui no SP1, a gente vai trazer fotos, imagens que são impressionantes. Alan. É isso, Rafa. Infelizmente, né? Um fracasso da capital, da cidade, do estado, do país e nosso, né? Como sociedade, de proteger essas crianças que são aí alvo fácil dessa crise social que a gente enfrenta. Daqui a pouquinho o Rafa volta com mais detalhes. E a gente volta a falar agora sobre o drama social e também de segurança pública que a gente tem visto crescer a cada dia aqui na cidade de São Paulo. São cada vez mais crianças e adolescentes nas ruas. A prefeitura diz que a região da Avenida Paulista é uma das mais procuradas por eles. Muitos acabam envolvidos em casos de violência. E a gente volta a falar agora com Rafael Errara, ao vivo da Avenida Paulista. Rafa, boa tarde de novo. Você conseguiu falar com alguns desses menores hoje? Oi de novo, Alan. Oi a todos que estão com a gente aqui no SP1. Pois é, Ricardo Rossini e eu passamos a manhã toda aqui na região da Avenida Paulista, conversando com quem passa por essa região, com comerciantes. Ninguém quis gravar entrevista com medo. E a gente conversou também com alguns menores de idade que vivem na rua. Falei com 3, idades entre 15 e 17 anos. Moram do lado de lá, da Avenida Paulista, embaixo da marquise do MASP. As histórias são muito parecidas. Os 3 moram na região de Itaquera, zona leste da capital. Preferem não morar ali na casa dos pais e sim na rua, passar as madrugadas nessa região para poder trabalhar, porque é muito distante os deslocamentos, né, entre aqui essa região da Paulista e Itaquera. Vendem chocolates para fazer um dinheiro e ajudar em casa. Os 3 pararam de estudar durante a pandemia, disseram que não tem celular, então imagina, não tem como acompanhar as aulas. O pessoal na rede social estava falando de ovo de Páscoa, do preço elevado. Imagina, para eles ovo de Páscoa é só em sonho, né? E são histórias tristes, né? Um problema social acima de tudo. A gente falou com a prefeitura que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, diz que há sim um censo de pessoas em situação de rua. Mas esse censo não faz o recorte, não tem a especificidade a respeito de menores de idade. Mas esse trabalho junto aos menores de idade que estão na rua já está sendo feito. Os resultados vão sair aí entre o mês de junho e o mês de setembro. E até agora foram feitas mais ou menos 600 abordagens, cerca de 60 dessas pessoas foram levadas para abrigos. Agora, esse trabalho da prefeitura, da polícia que está aqui fazendo um trabalho mais ostensivo, não são suficientes para inibir brigas, por exemplo, que acontecem entre moradores de rua. Você vai ver imagens registradas agora na reportagem. A cena é chocante. Um grupo, aparentemente de menores, se envolve numa briga violenta. Uma jovem é agarrada, derrubada
Depois, leva um soco na boca e sai sangrando. As fotos foram feitas por vizinhos do Parque Trianon na semana passada. Eles dizem que alguns dos menores aproveitavam a saída do metrô para roubar celulares e correntinhas e que nesse dia brigaram entre eles e com os guardas do parque. Durante a última semana, nós fizemos imagens de menores vivendo em condições precárias em barracas debaixo do vão livre do MASP. Um menino chorava. Outro contou quantos anos tem. 14 anos. Um homem disse que tomava conta de todos ali. Tem 30 menores aqui, ó. Na sexta-feira, 4 menores, um deles com 11 anos de idade, foram apreendidos na região depois de roubar o celular de um adolescente. Hoje, o policiamento está visivelmente reforçado na Paulista. Tem carro da PM, base móvel, policiais a cavalo. Ainda assim, quem passa por aqui fala da insegurança. Ficou com receio, mas às vezes a gente esquece, fica distraído e acaba deixando de lado esse cuidado que a gente deve ter, né? E você, alguma vez já foi assaltado, roubado? Já fui assaltado aqui mesmo perto e mesmo assim eu acabo ficando distraído, esquecendo e me distraindo no celular. Não muito longe da Paulista, na região central, também na sexta-feira, a polícia prendeu um grupo que roubava bicicletas. 4 eram menores, um deles tem 10 anos. Não se sabe hoje quantas crianças vivem nas ruas da capital. Em janeiro, a prefeitura divulgou um censo da população de rua. São mais de 30 mil pessoas nessa situação. Mas no censo não há dados específicos sobre menores de idade. Num evento hoje pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o problema. Nós estamos abrindo mais um núcleo de crianças e adolescentes na região aqui central para poder atender essas crianças. Todas as pessoas que estão em situação de rua, inclusive essas crianças e as famílias delas, todas são abordadas pelo nosso Serviço de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo. Existe uma situação muito complexa na cidade por conta do aumento das pessoas em situação de rua, do aumento da pobreza, do aumento do desemprego, que a gente está trabalhando fortemente. Esse advogado é membro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados. Diz que, apesar de não haver números, a quantidade de crianças vivendo nas ruas aumentou durante a pandemia. E a solução desse problema não pode ser apenas de segurança pública. A segurança pública é a ponta desse iceberg e o que a gente tem que olhar mesmo é a raiz desse problema. E por que essas crianças estão em situação de rua e por que, muitas vezes, elas estão em conflito com a lei. A questão central é justamente a falta de amparo e de apoio e de cuidado. Se existe esse problema relacionado aos atos infracionais, a raiz disso é a falta de cuidado e de proteção não só da família, mas de todos nós como sociedade e Estado. Está claro que está se fazendo muito pouco até agora, né? No mesmo evento, o prefeito Ricardo Nunes disse que para diminuir o impacto social da pandemia foram criados 353 mil empregos aqui na cidade e que na área de segurança vai abrir concurso para contratar mais 1.000 GCMs. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informou que faz trabalho contínuo na Avenida Paulista e na região por meio das equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social.